O equinócio, como a palavra indica, significa que o dia é igual à noite e ocorre na entrada das estações do ano, da primavera e do outono, e é quando o Sol cruza o equador celeste. E, acima de tudo, é um tempo de equilíbrio e é um tempo de harmonização dos opostos. É qualquer coisa de muito importante no dia de hoje. Hoje, além de ser um portal energético, de ser quase um diapasão que nos vai afinar para os próximos 3 meses, é uma altura em que tudo está num aparente equilíbrio. Claro que exatamente pela harmonia através dos conflitos, e quando qualquer coisa chega ao seu limite vira no seu contrário, o equilíbrio acontece, como tu disseste, às 8h21, 8h24, e logo se desequilibra, porque no instante seguinte já não, o Sol já não está sobre o equador celeste. Então, a energia do equinócio é sempre uma energia que nos propõe uma harmonização dentro de nós e fora de nós. Mas a harmonização mais importante para mim é aquela que ocorre dentro. E é sempre um período em que nós somos convidadas a integrar as nossas polaridades, a integrar aquilo que está oposto e que não está em equilíbrio dentro de nós. E só ao integrar e ao ter consciência que todas as nossas polaridades são integradas, nós conseguimos caminhar para a unidade. A noite e o dia, a luz e a sombra, o dentro e o fora, o velho e o novo, como esta conjunção que nos acompanha ao longo de todo o ano, de Urano e Saturno, a liberdade e a rigidez, tudo isto são polaridades que, acima de tudo, hoje nós somos convidados, peço desculpa, a integrar cada vez mais. Porque há uma frase muito bonita que uma amiga minha falou no sábado, quando falava do Bert Hellinger, e quando lhe perguntavam como é que está, e ele dizia cada dia mais completo. E é esse o nosso objetivo. E esta completude só se consegue à medida que nós vamos integrando em nós tudo aquilo que são as nossas oposições. Então, a energia do equinócio é esta, e não é por acaso que nós estamos a viver esta conversa na altura do equinócio. E, acima de tudo, claro que este mapa mostra grandes tensões, grandes convulsões, que são aquelas que nós estamos a viver, mas olhar para este mapa temos também que o olhar com a perspectiva da frequência que ele envia, e a frequência do equinócio é sempre esta. É uma frequência da harmonia através do conflito, sempre. Porque só assim nós caminhamos para a unidade. Agora, se quiseres que eu olhe para este mapa, como se costuma dizer em inglês, by all means, por favor. Já agora, antes de começares neste mapa, como falaste neste equinócio, como é que tu diferencias o equinócio do outono do equinócio da primavera, que são duas fases de equilíbrio, não é? O equinócio do outono é um equinócio do outono para nós, não é? Pronto, e o equinócio do outono é sempre um tempo de colheita. É sempre um tempo em que nós saímos do verão. E o verão é a estação mais extrovertida que há, é a estação mais quente, é a estação mais luminosa. E o equinócio do outono é, por um lado, um tempo de colheitas, é o tempo do amadurecimento, é o tempo em que nos convida
despojarmos-nos de tudo aquilo que já não faz falta, daquilo que não é nosso e que nós carregamos connosco, ou daquilo que é nosso, mas que já não faz sentido nós termos. É como as folhas que caem no outono, não é? O equinócio da primavera é o contrário. O equinócio da primavera é um renascimento. É tudo aquilo que acontece no solstício de inverno, que é a vitória do Sol, o Sol invictus, não é? Porque na noite mais longa do ano o Sol vence e a partir dessa noite mais longa os dias começam a crescer e cá está mais uma vez como os mestres taoístas têm razão quando dizem que quando tudo chega ao seu limite vira no seu contrário e quando o Sol começa a crescer e começa o inverno, tem que ser um Sol interior que brilha dentro de nós porque ainda não há, é como se fosse uma semente. E essa semente germina na primavera, portanto na primavera explode tudo, é a eclosão de tudo. É a renovação, é o renascimento, é a renovação. Estamos O mais equinócio do outono introvertidos. é uma renovação diferente, é uma renovação interior. Okay. É uma renovação, digamos que nós estamos neste momento a fazer um caminho lunar, porque o luminar da noite, que é a lua, vai começar a ter um protagonismo maior, provavelmente, do que o iluminar do dia, uma vez que os dias vão sendo cada vez mais curtos e as noites cada vez mais longas. Muito bem. Obrigado, Vera. Vamos então atacar aqui o mapa do equinócio. Vamos embora ao mapa. Vamos lá, então. Olha, pronto, cá está o Sol a ser, muito, muito importante. O que é que me chama a atenção? Chama-me a atenção esta conjunção do Sol com Marte. Chama-me a atenção esta brutal oposição, quase grau por grau, de Vênus em Escorpião com Urano em Touro. E não está aqui marcado, mas eu quase que me consinto a ver aqui um T-square, uma quadratura em T, não é? Portanto, Urano, embora esteja 7 graus afastado de Saturno, a quadratura está ativa, e Vênus, que também já fez uma quadratura grau por grau a Saturno, ainda continua ativa. Portanto, esta oposição é uma oposição com duas quadraturas, é uma quadratura em T. E tenho aqui depois uma Lua em Carneiro, oposta a Mercúrio, outra quadratura em T, e ambos em quadratura a Plutão, que é o planeta mais alto para Portugal. Este é o mapa do equinócio para Portugal, com ascendente Carneiro. E vejo também aqui uma Lua conjunta a Quirón. Meu Deus, o que eu já vejo, não é? Para quem nos está a ouvir pela primeira vez, quadraturas, oposições, conjunções, portanto, são tudo, digamos, relações entre os planetas, não é? Queres assim sintetizar uma explicação rápida? Que contém em si um desafio grande. Exato. Um desafio que começa muitas vezes por uma tensão ou por um confronto e que nos obriga a fazer qualquer coisa. Não conseguimos ficar, porque não conseguimos ficar onde estamos, com uma quadratura e com uma oposição, ou mesmo com uma conjunção, porque é muito incómodo. São os conflitos, o motor da evolução, não é? E, portanto, é o nosso caminho de evolutivo. Eu às vezes chamo estes aspectos dinâmicos, porque são eles que nos fazem mover. E há aqui também alguns aspectos fluidos, nomeadamente entre o Sol e Marte e Saturno e Plutão, que nos apontam caminhos também. Já agora aproveito para fazer a pergunta, que é como é que tu olhas para um equinócio que
tem o Sol a fazer trígono ao Plutão, portanto aqui a facilitar uma época de transformação, uma vez que Plutão abarca esse arquétipo da transformação, de uma alquimia interna, não é? Como é que tu olhas para esta relação Sol, potencial, identidade, com Plutão, transformação? Exatamente dessa forma, ou seja, olho como se fosse o tempo de agir, porque o Sol está conjunto a Marte, e portanto, esta conjunção pede a ação. Está na casa 6, que é uma casa está associada à própria Virgem, de serviço. Sim, mas o Sol já está em balança. É serviço, e é um serviço com os outros, através dos outros. Isso é importante. Porque o Sol está em balança. E balança é o signo do sentido do outro. É o signo das corretas relações humanas. E, portanto, eu vejo como uma ação com os outros e pelos outros. Isso, e melhor ainda, é uma transformação, e vamos pegar aqui no nosso Plutão, é uma transformação que, para mim, sinceramente, começa sempre dentro. E, portanto, começa sempre por cada um. E a proposta é essa, é uma transformação de serviço, porque é casa 6, com o outro e através do outro. Em que eu vou tentar cada vez encontrar mais o meu lugar e perceber qual é o meu caminho, o que é que eu vou fazer. Ou seja, para ver se consigo sintetizar o que tu disseste, achas que faz sentido eu dizer que este Sol nós estamos estamos ao serviço dos outros na medida em que nós somos um exemplo de transformação, não é? Nós aceitamos ser um exemplo de transformação, assumimos a nossa responsabilidade e o compromisso por, Sim. não é? Por nos Sim, transformarmos. porque fazes muito bem em falar em responsabilidade e compromisso, porque o Sol também está bem ligado Ao Saturno, exato. a um Saturno que está em Aquário, portanto, com a dimensão grupal. E mais, o Sol faz um trígono à cabeça do dragão e faz um sextil à cauda. Então, eu acho que é a altura de finalmente consciencializar que comunicação é que eu quero ter. Eu tinha uma pergunta para te fazer. E o que é que eu quero construir? E, por outro lado, em que verdades e em que crenças é que eu assento esta comunicação e esta aprendizagem também. O Sol liga-me aqui a Sagitário, que é a cauda, e pergunta-me em que é que eu acredito e que verdades são as minhas, até que ponto é que são verdades universais ou são verdades do ego, e depois lança-me para a frente e diz então o que é que, e reparem que é uma cabeça do dragão que aparece na casa 2, porque tem a ver com valor próprio, e tem a ver com a construção de um território de segurança emocional e que é casa 2, através daquilo que eu comunico, através daquilo que eu penso, através do que eu racionalizo, através do que eu construo. E este é o Sol do equinócio, é um Sol que está bem ligado a Marte, está bem ligado a Plutão e a Saturno. Não quer dizer que estas duas ligações não sejam pesadas, mas... Era isso que eu te ia perguntar. Mas não são de ruptura. No mapa de ontem, nós vimos e analisámos o mapa, pronto, eu fiquei à tua espera, mas não pudeste. Analisámos o mapa e se calhar era melhor pôr um bocadinho o mapa de ontem. Então vamos lá, espera lá. Eu tenho que interromper para voltar a entrar. Exato, é partilha, se fizeres favor. Porque o mapa de ontem...
Ora bem, está aqui O o mapa da lua cheia é muito interessante porque, para aí, tem este Neptuno conjunto à lua no meio do céu em peixe, dá um tremendo nevoeiro, a tal confusão toda da comunicação, ou seja, um tremendo nevoeiro. E repara, ele está em sextil ao Plutão, ou seja, é um aspecto de apoio. Este Plutão em Capricórnio, por um lado, e está em representa... sextil a Plutão, o Neptuno, sim, o Sim, e a Neptuno. Lua, conjunto com a Lua. Ora, uma Lua conjunta a Neptuno dá, ao nível do inconsciente coletivo e ao nível das massas, dá uma grande confusão. É como se as pessoas estivessem imersas no nevoeiro. Mas o nevoeiro... Mas essa confusão é uma confusão emocional. É exato, exato. Portanto, ou seja, vem ao encontro daquilo que tu disseste, que as pessoas estão imersas numa confusão emocional e de comunicação. E repara, este sextil a Plutão, nós sabemos que, por um lado, há forças que procuram criar essa confusão a nível da comunicação e, por outro lado, o Plutão está em quadratura a este Mercúrio, aqui em balança, que quer dizer que há uma tentativa de comunicação, mas aquele Plutão, que representa aquelas forças, ou seja, secretivas, subversivas, que não querem que a comunicação faça ao seu lado. Portanto, e repara, ele está regido por esta Lua, por esta Vênus, está em Escorpião, que rege aquela balança, aquele Mercúrio. Uma Vênus em Escorpião, uma Vênus debaixo do desejo, ou seja, que só opõe às transformações que o Urano quer fazer. Queres comentar isto? Olha, tu disseste tanta coisa tão importante e eu vou começar por aqui. Eu aqui vejo principalmente uma grande confusão emocional. Vejo é como se fosse uma onda emocional que aparece com este Neptuno e conjunto a uma Lua em Peixes, que é o signo que Neptuno rege. Portanto, é como se as pessoas fossem quase assoberbadas por uma onda de emoções confusamente. E aqui, logo aqui, eu quando vi isto, lembrei-me também de uma frase que eu ouvi este fim de semana, e que me diziam que quando as coisas são muito turbulentas à superfície, e esta também, e aquilo que eu vou dizer é outra interpretação, é outra proposta desta Lua Neptuno. Imagina que tu estás numa praia com as marés vivas de agora, do equinócio de setembro. E o que é que acontece? Vem-te uma onda muito grande. E tu, se ficares à espera da onda, tu levas com a onda e andas aos rebolões e não sabes onde é que está em cima e onde é que está em baixo. Tens outra alternativa, que é mergulhar fundo. E se tu mergulhares fundo, o que é que acontece? A onda passa e tu estás ligado à tua essência. Então, e esta Lua também pode propor isso. Também pode propor uma ligação à fonte, porque Neptuno também é fonte, também é transcendência. Ou E seja, esta Lua também pode propor, como contraponto, esta hipótese. E este Sol em Virgem ajuda, na minha ótica... Como é que esse Sol em Virgem ajuda a dissipar esse nevoeiro? A discriminar. O Sol em Virgem é mental, é racional, e o Sol pode trazer alguma discriminação, alguma racionalidade a esta onda emocional que a Lua vive. Mas a pergunta é que, precisamente, nós vivemos num caos total, ou seja, da internet, de informações, contra-informações, e é precisamente esta Lua conjunta a Neptuno, o sextil a Plutão há forças secretivas que sempre manipularam a humanidade, que elas vão ser expostas todas. Elas já estão a ser expostas. E reparem, mergulhar dentro, para mim, é esta cabeça do dragão em Gêmeos que, como diria a Maria Flávia, nós temos que ajoelhar perante a nossa alma. E o discernimento e o critério da Virgem, esse Mercúrio, só pode ser feito em contato com a alma. E então dissipa-se todo este nevoeiro. Portanto, nós temos que acreditar, acima de tudo, na nossa intuição. No mergulhar interno. interno. Ao encontro daquilo que eu gostava mesmo de querer dizer. Exatamente, Pedro. Estamos os dois de acordo, é isso mesmo. A ver, a astrologia é isto. Tal e qual.
Agora, tu falaste do Plutão, falaste aqui deste Vênus que rege Mercúrio, que está em quadratura a Plutão, e tu disseste que e realmente Vênus e Urano estão numa oposição muito curiosa, porque Vênus rege Touro, onde está Urano. E Urano está exaltado em Escorpião. Urano em Escorpião é a liberdade do espírito. E Urano está exaltado em Escorpião. Então, é quase como se fosse uma recessão mútua entre Vênus e Urano. Estão em oposição. E isto dá uma tensão muito grande, não é? Sim. Uma Vênus em Escorpião é uma Vênus muito ligada a tudo o que é instintivo, a tudo o que é passional. É uma Vênus muito passional, muito ligada àquilo que é instintivo, muito ligada ao que eu desejo. É que é interessante porque a Vênus está regida por Marte e Urano está em Touro a propor novas medidas, está a propor que as pessoas, a humanidade como um todo, aceite ter mais valores espirituais, o contacto com a natureza. Como é que tu interpretas isto? Diz-me lá. Olha, eu interpreto assim, sabes que Urano, se Urano, eu ensino que quando há um trânsito, o planeta que está em trânsito puxa o outro para o signo e para a casa onde ele está em trânsito. E, portanto, o palco da transformação é sempre onde o planeta está em trânsito. Então eu penso que se Urano puxasse Vênus para Touro, o que é que acontecia? Acontecia que Vênus ia preparar-se e ia perceber a importância de romper com tudo aquilo que não serve à alma. E se Vênus puxasse Urano para Escorpião, Urano iria dar a tónica da importância do espírito. É o que faz uma recessão mútua, onde cada um deles está em debilidade, mas em que, no ponto oposto, eles estariam com a sua força. Então, o que eu vejo é, por um lado, Urano a puxar Vênus, Urano que promove a ruptura, que promove romper e que pede para... Não, ele não pede, ele rompe, ele rasga. Achas que este Urano poderá estar a... Com tudo aquilo que não serve um propósito superior, não é? Urano puxa Vênus para aqui e Vênus encontra o seu habitat. Vênus prepara-se para vir, prepara-se em Touro para uma relação de igual para igual em balança. Achas que este Urano, Vera... para Escorpião, e ao puxar Urano para Escorpião, Urano como que separa as águas e como que traz à luz aquilo que é a vida do espírito que também existe em Escorpião. E há outra coisa, Pedro e Diogo, e todos. Eu estou entusiasmada porque eu refleti sobre isto. Vênus está a ser regida por Marte e por Plutão. Isso. E Marte e Plutão têm duas faces, cada um deles. Tem uma face não regenerada e tem uma face regenerada. E a Maria Flávia dizia que quando Plutão e Marte estavam regenerados em Escorpião, nós encontrávamos a porta oculta de Escorpião, que era aquela em que o eu se rende à totalidade e percebe que há qualquer coisa que é superior a nós. E a porta oculta de Escorpião leva-nos a outra na Sagitário, que é onde nós encontramos a lei e a verdade. Então, eu acho que há sempre dois olhares que nós podemos ter sobre esta lua cheia, que é um olhar de perceber e de identificar, e que tu fizeste lindamente, o status quo, Pedro, aquilo que nós vivemos, e o outro olhar é aquilo que nós
qual é a volta que nós podemos dar a isto? E a volta é, como tu disseste e muito bem, quando Marte se ajoelha à alma, não é? E quando se rende a uma dimensão maior. E é por aí que eu acho que nós vamos. E é esta a saída deste mapa para mim. Curiosamente, a saída é muito esta polaridade que está aqui, já para não falar da polaridade óbvia do Sol-Lua, não é? Da Lua cheia. E este Plutão, que representa, e muito bem, tudo aquilo que é neste momento a prepotência dos poderes, porque eu nem falo só de um poder, e no equinócio, no mapa do equinócio, este Plutão está no meio do céu, é o planeta mais alto, está em Capricórnio, no meio do céu, portanto, uma prepotência muito grande dos poderes, mas também o outro lado, o lado luminoso de Plutão, que é o trabalho de sapa que se está a fazer, invisível, e que e no qual todos nós estamos. Eu hoje lembrei-me, e não sei onde é que eu ouvi isto, da ideia do carbono que dá origem ao diamante quando sujeito às pressões muito elevadas. E o diamante é qualquer coisa do submundo, que está subterrâneo, é Plutão. E, portanto, o diamante é filho de Plutão. Também. Porque Plutão não é só o deus do submundo que controla, que manipula. O Jeff Green tem uma opinião muito curiosa. Ele diz que Plutão tem uma lua, que é Caronte. No mito, Caronte era o barqueiro, era a barca que levava os seres para o submundo. E ele diz que Caronte é quase o tamanho de Plutão. Então ele associa muito Caronte ao Plutão não regenerado, ao Plutão instintivo, ao Plutão que está a servir o ego, que manipula, que controla, e depois aparece o Plutão branco, o Plutão que serve a alma, o Plutão mestre da alquimia, e então o Jeff Green diz que isso é que é Plutão. Mas ainda, a Maria Flávia, eu lembrei-me dela hoje, a Maria Flávia dizia uma coisa, dizia, a propósito deste Plutão em Capricórnio, ela dizia que nem toda a gente encontrava a porta oculta de Escorpião. Porque quando se encontra a porta oculta de Escorpião, entra-se em Sagitário e aceita-se a lei e a verdade. E então, quando nós vamos para Capricórnio, Capricórnio é o signo dos mestres e nós vamos dar e partilhar a lei e a verdade com os nossos irmãos. E é isto que é o mestre Capricórnio. Agora a Maria Flávia dizia uma coisa muito engraçada que eu não me esqueço. Ela dizia, há muita gente que salta a pé juntos, de Escorpião para Capricórnio sem passar por Sagitário. Todos governantes. E aí são as pessoas que vão exercer o poder todo do Escorpião e o poder do ego e a manipulação e o interesse pessoal acima de tudo, sem olhar a meios para atingir os fins, e vão exercê-lo a nível social. E é isso que nós também estamos a assistir agora. É o que está a acontecer. Agora, eu ia pegar, se tu me permites, nas tuas palavras, que existe uma lei e uma ordem cósmica. Existe a verdade, existe a justiça, existem valores. Isso é dado por Sagitário. E esta confusão que está a ser toda dada também serve para burilar o tal diamante, que as pessoas, no meio da escuridão, encontrarem valores, encontrarem esse tal referencial cósmico. A verdade existe. Portanto, é verdade, Pedro, é isso mesmo. Ou seja, isto está-nos a ajudar. Eu dei explicações do ano passado a um aluno que queria entrar para a Faculdade de Filosofia. Ele disse que nunca se viu tantas pessoas na Nova Acrópole ou nas escolas de filosofia a querem saber qual é o sentido da vida, qual é a verdade, etc. E reparem, a astrologia dá-nos a matriz exatamente do plano. Porque, reparem, a confusão que está a ser, estes poderes estão a tentar manipular a opinião pública, que esta Lua
Mas a verdade, isto é, para nós trabalharmos, é porque nós temos, a maior parte de nós tem uma dependência freudiana de governantes. Ou seja, isso é um não trabalho de individuação. Eu voto naquele pai, entre aspas, ou naquele governante, já sei que é mau, mas é uma referência. Ou seja, eu dispenso o meu papel de individuação. E, precisamente, nós temos que ter. Queres falar um pouquinho disso, Vera? Ou seja... Olha, eu a esse respeito, eu acho que eu tenho uma... também refleti sobre isso e nós conversámos sobre isso, Pedro, e eu a esse respeito observo. E observo isso. Observo que ainda há muita gente que não questiona tanto, não se questiona e não questiona tudo isto. Mas eu não consigo emitir opinião. Eu acredito profundamente que quanto mais individualizado cada um de nós estiver, o dentro como fora, em cima como em baixo. Então, aquilo que está ao meu alcance fazer é fazer o meu trabalho, é burilar o meu diamante. Como tu disseste muito bem, é como se todos nós já temos cá o diamante, mas nós temos que o descobrir, temos que o pôr a descoberto. E nesta altura que nós vivemos realmente uma época especial e escolhemos vivê-la, não é? Todos nós. E nesta altura, aquilo que eu sinto é que não é a altura ainda de nós conseguirmos concluir. Se tu me perguntas, por exemplo, onde é que isto vai dar? Eu não te sei dizer. Eu sei onde é que eu gostaria que as coisas fossem dar. Mas eu sei onde é que a astrologia aponta. E a astrologia é a gramática de Deus. Ou seja, é a síntese do plano divino. A astrologia é a linguagem de Deus. O problema é que é preciso que os homens a ouçam e a entendam. Então vá, por isso é que nós temos aqui... entende com a cabeça. Temos aqui os... Ouve-se com o coração. Então vocês acham que... Porque a astrologia é uma linguagem simbólica. E tudo o que nós tentemos definir é restringir. Definir é limitar. Definir é excluir. Então, portanto, os astrólogos são arautos do divino, e tu és uma astróloga, portanto és arauto do divino. Nada, eu sou... Então, reparem, a proposta deste mapa é que entremos para o nosso interior, entremos em meditação para que o tal diamante interno possa ser... Entremos em meditação e vivamos a nossa vida. Agora, nós podemos escolher que a nossa realidade seja a de fora, ou podemos ter a nossa realidade dentro e estar também nesta sociedade, mas com... Como é que eu tenho de explicar? Eu não posso ser permeável, eu não me posso deixar influenciar completamente por tudo aquilo que está a acontecer. Quando nós temos um trânsito de Plutão, que é o que acontece com a Terra neste momento e com toda a civilização neste momento, nós estamos a ter uma crise civilizacional, nós estamos à beira de um novo paradigma. Esse paradigma, se for como tu falaste, se tiver como um marco a conjunção de Júpiter e Saturno a 0 graus de Aquário, nem há um ano foi. E, portanto, há muita convulsão. Nós estamos num trânsito de Plutão à escala global. E num trânsito de Plutão, e eu vou traduzir em miúdos, numa crise grande, quando nós estamos em crise, nós não conseguimos perceber nada. Nós não sabemos aonde é que as coisas nos vão levar. Só sabemos que nada vai voltar a ser para nós como era antes. Porque há coisas que saem, há coisas que desaparecem. Eu luto muito no início para manter e percebo que não, só fiquei cansada. As coisas são o que são e a vida, fluir com a vida é isto também. Exato. Numa crise, o que é que eu faço? Eu digo sim, é tudo como é. É a única coisa que eu posso fazer. É dizer
sim a tudo como é. Eu acho muito interessante isso que estás a... minha perspectiva atual, eu acho que para já eu só posso dizer sim a tudo como é, mas não estou a dizer isto de olhos vendados. Eu estou atenta e vou-me questionando. Ou seja, neste momento, para mim, se me pergunto, é para o ano? É este ano que vem tudo vem cá acima? Se nós olharmos para tudo aquilo que aparece mesmo nos mídias, nós sabemos como os mídias são manipuladores e controladores, etc., e só dizem aquilo que lhes interessa e aquilo que querem que as pessoas saibam. São plutónicos. Nós observarmos aquilo que se passava há um ano e agora, é uma coisa descomunal, aquilo que vem a lume neste momento. Portanto, as coisas estão a acontecer. Agora, há uma inércia muito grande nas massas. Há uma inércia muito grande e, portanto, as coisas às vezes não acontecem tão rapidamente como nós gostaríamos, porque é preciso a dita massa crítica, é preciso que chegue a mais gente. E aquilo que nós fazemos e que tu e o Diogo fazem na lua cheia é importantíssimo, que é uma meditação para unir o mundo, para elevar a consciência, para elevar a frequência vibratória das pessoas. E quem já está numa base de consciência, a coisa mais importante que pode fazer como serviço, atuar como serviço aos outros, como o mapa do equinócio propõe, é exatamente manter a sua frequência elevada. Manter a sua frequência elevada, porque dentro como fora. E a realidade que eu quero fora, eu vou criar dentro. E se eu criar dentro uma realidade inteira, ou seja, perfeita na sua... Eu acredito que estou a fazer o meu papel. O que nos estás a querer dizer é que a crise tem um propósito e esse propósito é um propósito dado pelo universo e que é precisamente permitir que esse diamante que todos nós temos possa brilhar. Mas ainda bem que pegaste nisso que estás a dizer. As massas seguem freudianamente os meios de comunicação que estão todos manipulados. Aquele Plutão, reparem que o Plutão neste mapa está em quadratura ao Mercúrio. Portanto, estas forças não querem que a verdade se saiba. Claro que não. Está em quadratura. Claro que não. Sim, mas nós ainda estamos a viver, não é? Se tu me perguntas onde é que está a maior força, claro que estas forças que tu falas não querem que a informação passe, não é? Mas eu aqui também leio isto de uma forma diferente. Eu leio aqui com uma necessidade já cada vez maior de uma intervenção, de uma palavra que tenha intervenção social, que seja transformadora a nível social. Tu podes ver isto sempre dos dois lados, de um lado e do outro. Deixa-me só aqui falar uma coisa que eu acho muito interessante, isso que vocês têm falado, porque nós estamos a vir de tempos em que estamos orientados para controlar as nossas vidas numa perspectiva mental e daquilo que são os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas necessidades, não é? E isso tem muito a ver com o arquétipo de escorpião, que remete para aquilo que em esoterismo ou teosofia se refere ao corpo emocional, não é? E este Urano, que está agora em Touro, um signo da matéria, está a pedir uma verticalização, está a trazer um maior conceito para ser vivido ao nível da espiritualidade e a revolucionar esta época de materialismo. E o que eu ia te perguntar, não achas que este Urano, por um lado, também não obriga a Vênus a destruir velhos valores?
porque ela, não é, digamos que é Vênus, ela está em Escorpião, então nós temos que pegar nessa capacidade de construir valor, que é a nossa Vênus, de acrescentar valor, de nos valorizarmos, e temos que transformar, fazer aqui uma alquimia aos nossos valores, deixar que eles existam mediante as nossas necessidades, ou a Lua, não é? E passar a que eles existam em função de uma transformação, da afirmação de um poder que existe pelo propósito de estarmos unidos, não é? O que é que Não tu... posso concordar mais contigo, é verdade, Diogo, eu concordo mesmo com isso. Eu acho mesmo que é isso. Eu, entretanto, desculpem, eu mudei o mapa. fizeste bem porque já já estamos no equinócio. Já estamos no equinócio, estamos mesmo nesta altura. É agora, acabou a contagem decrescente. Exatamente. Estamos no equinócio. Vou até reagir assim. É honrar esta proposta, esta nova energia, até a energia da Terra muda aqui agora. 20 e 22. E há uma coisa muito importante, é que os equinócios e os solstícios dão-se sempre em signos cardeais, são signos de inícios, são os motores de arranque do zodíaco, são aqueles que nos atiram para a frente, que há uma fase que fecha e há uma fase que abre. Mas em relação ao Urano, eu não posso concordar mais contigo, Diogo. Continua aqui esta oposição, não é? E eu acho mesmo, quando o Urano entrou em Touro e me perguntavam o que é que eu queria, eu dizia que o Urano vinha espiritualizar a matéria, vinha impregnar de espírito a matéria. O Urano é o Espírito Santo, como eu gosto de dizer. Então, eu acho que é isso mesmo. É uma proposta, quando ele traz Vênus para aqui, como eu gosto de ver, exatamente, ele está a trazer para... Está a pedir para eu largar os valores equívocos e para me propor ter uma relação saudável comigo própria. Vênus em Touro é alguém que tem uma relação saudável consigo próprio. Então, quando eu tenho uma relação saudável comigo própria em Touro, eu vou ter uma relação saudável com o outro em Balança. E Urano faz essa proposta a Vênus. E em vez de sermos pessoas a tentar olhar para a televisão, para tentar controlar tudo da nossa vida, vamos ser pessoas que aceitam as crises internas e externas como plataformas de transformarmos as nossas vidas e purificarmos-nos para uma vida mais consciente e espiritualizada. Não vale a pena nós querermos mudar os outros se nós não nos pusermos em causa. Nem o mundo, ou seja... Nem o mundo, porque neste momento estamos perante uma avalanche plutónica de informação que pretende lavar o cérebro às pessoas. Nós vivemos uma lavagem ao cérebro. Exatamente. Nós já vivemos. Reparem, nós estamos a tentar sair dela, não é? Pois, mas reparem, uma crise do ponto... Com este nó de norte em Gêmeos, quase todo o ano o Neptuno esteve em quadratura aos nódulos. Portanto, o Gêmeos e a informação não podia ter sido mais confusa, mais... Sim, um nodo que aparentemente deveria trazer mais entendimento, não é? Portanto, mas com o Neptuno quadrado em conflito... Nada é por acaso. Nada é por acaso. Portanto, nós tivemos que viver esta ambivalência. Essa é a palavra-chave. Viver. Estas informações contraditórias. Nós tivemos que viver isto tudo porque nada é por acaso. O universo sabe. Parem, mas o mapa da lua cheia, o mapa do equinócio, dão informações que são absolutamente precisas e corretas. Não mergulha dentro da tua alma. Porque nas ciências esotéricas e na psicologia, a construção da ponte entre a mente inferior e a ponte da alma é precisamente aquele Mercúrio na 12ª. Chama-se isso Antacarana, construção do Antacarana. Como é que se faz a construção do Antacarana? Ainda estás a falar... Não, Mercúrio na 12ª. Não, a cabeça do dragão na 12ª.
E tá aqui bem. está na casa 2, que é os valores. Exatamente. Ou seja, valores. Portanto, eu se mergulhar dentro de mim, esta crise vai-me proporcionar valores que eu nunca tive. Estou, por exemplo, Não te aquele esqueças que advogado. o sol, que é a consciência, que é a sabedoria, que é o propósito evolutivo de cada um, está em Trígono, aqui à cabeça Reparem, do dragão neste momento. se não fosse esta crise, nós não estávamos aqui a falar em Zoom. Pois não, podes crer que E não. reparem, há um advogado que é muito conhecido de todos, que é o Rainer Fulmich, e ele diz: o tempo que eu perdi em jantares que não me levaram a nada. Portanto, ele foi levado a uma busca espiritual, precisamente por esta. Portanto, a crise em si é uma proposta que é encimada por aquele Urano, uma proposta de nós encontrarmos valores superiores e de em contato com a alma. Nós podemos tentar tudo, mas sem dor nós não evoluímos. Exato. Nós precisamos da dor, nós precisamos da crise para dar um salto quântico. Sim, nós para, precisamos. para subir para um nível diferente de consciência. Precisamos de crises para repensarmos o intuito com que nos lançamos num determinado percurso, não é? Porque nós crescemos a educarem-nos para tirar um curso superior com base na empregabilidade. Onde é que estão as referências internas, não é? Onde é que está a espiritualidade? Onde é que está o propósito nas escolhas ou no caminho que eu tenho na sociedade de hoje em dia? Então, estas crises são uma tremenda oportunidade para nos conectarmos com a nossa verdade, que é a nossa cauda que está em Sagitário, a nossa verdade, para depois pô-la em comum em Gêmeos. Exatamente. Pô-la em comum em Gêmeos, em balança e no grupo. Para, a cabeça do dragão é aquilo que nós nos temos de livrar. E repara, o Júpiter livrar, está não. Integrar, ou seja, a cauda do dragão é aquilo que era no passado já conquistámos, mas no fundo isto, o Urano em Touro, está-nos a pedir que encontremos novos valores. Ou seja, e o Saturno em Aquário... É uma liberdade de espírito. Exatamente. O Urano é sempre um apelo de liberdade. O Saturno em Aquário, em quadratura ao Urano, está-nos a pedir para integrarmos as ideologias do passado, que podem não ter nada de verdade. Podem não ter nada de verdade, porque o Saturno em Aquário é as instituições. Mas nós temos que fechar isso para dar acesso a uma nova civilização com novos valores que cada um de nós tem que encontrar dentro de si. E só é possível a entrada em Aquário quando o leão, cada um de nós isto é, fizemos o processo de individuação, então encontrarmos e estarmos em fraternidade com os outros. Isso é que é Aquário. Olha, 2 apontamentos. Saturno em Aquário não é só as instituições. Saturno em Aquário é a responsabilidade pela minha individuação, por aquilo que eu sou. Saturno em Aquário é a responsabilidade pela minha liberdade individual. E gosto muito que tenhas falado do signo oposto de Leão, porque em Leão é onde eu vou brilhar. E Leão é coração. E nós ainda não falámos aqui, se calhar, da palavra mais mágica e mais transformadora de todas, que é o amor. E Leão é coração, e coração é o amor. E sempre que há uma individuação, há um reverenciar um amor maior e o amor que eu tenho por mim. E só quando eu me consigo amar é que eu consigo dar amor aos outros. E esta, gostei muito da tua perspectiva, Pedro. Eu acho que é mesmo isso. Mesmo. Exatamente. Acho que... Portanto, só quando nós já não podemos ficar fanáticos, não é? Não podemos apenas relacionar-nos com os nossos ideais. Nós temos que ser capazes de pô-los em relação com o mundo, não é? Por isso é que temos a cabeça de dragão. Proposta de balança, não é? Exatamente. A proposta de balança é essa mesmo. Partilha com os outros. Então... E é a comunicação amorosa, é a comunicação onde há respeito pelo outro, mesmo que o outro tenha opiniões completamente diferentes das minhas. O outro tem o seu processo. E todos nós estamos no nosso processo
dentro desta sociedade global em processo também. Exato. É um tempo mágico, é um tempo Sim. único, ímpar, como nunca houve. Tu há pouco disseste, Vera, que portanto, o mapa do equinócio, que é este que nós estamos aqui a ver, digamos que dá o mote para os próximos 3 meses, não é? Então Tem nós a temos aqui... validade até ao solstício de inverno. Ora bem, então o que é que este Pois mapa é. nos propõe? Atenção. Olha, antes do que é que este mapa nos propõe, o que é que este mapa nos alerta? Eu tenho aqui uma lua com um T-square a Plutão e uma lua oposta a Mercúrio. E isto fala-me de uma, tu vais gostar, Pedro, de uma manipulação emocional e de uma manipulação a nível das opiniões e a nível da comunicação, Olá. para a qual nós temos que estar atentos. A minha lua em Escorpião já está aí. A lua está em Carneiro, e esta lua em Carneiro é muito impulsiva. E eles vão jogar com isso. É muito... E esta oposição entre a Lua e Mercúrio significa que nem sempre nós falamos o que sentimos e nem sempre e nem sempre a informação é uma informação que serve à alma. Portanto, há aqui esta oposição, este confronto. Só que isto acontece exatamente no dia do equilíbrio, da harmonização através do conflito. E, portanto, quando há esta tensão, e é uma tensão cardial, signos cardeais, a saída é por aqui. Caranguejo, não é? É o ponto oposto. Temos aqui Como é que nós fazemos isso? E especificamente, como é que tu consegues dar um exemplo? Como é que nós saímos por caranguejo? Assim, em termos... Pela sensibilidade, pelo okay. acolhimento, pelo sentir, pela intimidade. Ou seja, aqui nós estamos desalmados. Pela vulnerabilidade também? Exatamente, pela vulnerabilidade. Exatamente. Olha, a Maria Estalagem disse aqui, muito e bem. eu, pela ligação à alma, porque a lua resolvida é precisamente, Maria Estalagem, muito bem, é sentir câncer. Exatamente, é isso mesmo. Boa. Ligação à alma. É isso mesmo. Ou seja, o Capricórnio... Esta tensão é uma tensão cardial brutal. Ah, é? E há outra tensão também, e que é uma tensão fixa, essa é como as panelas de pressão, e isto descreve o que se passa agora, esta tensão cardial, esta tensão fixa, Vênus, Urano e Saturno. Os signos fixos é antes quebrar que torcer, é como a panela de pressão, ou seja, acumula e depois explode. E aqui a saída é por Leão, é aquilo que tu estavas a dizer, Pedro. A saída, cá temos nós o ponto oposto. As quadraturas não estão aqui desenhadas, mas estão. No ponto oposto a Saturno, que é Leão, é a saída desta quadratura em ti. É o último braço da cruz. E Leão é o quê? É a pessoa ter consciência de si própria, fazer o seu trabalho. E amar é um ato de consciência. E ligar-se ao coração. Ou seja, então... E repito que amar é um ato de consciência, não é? Exatamente. Então, temos que sair da consciência da massa, que é uma consciência ainda que está ligada ao reino animal. A Teosofia diz-nos claramente isso. E temos que fazer um processo de individuação, mas um processo de individuação que não pode ser egoísta, não pode ser mental. Por exemplo, eu considero que há muitas pessoas que encontraram esse processo de individuação, mas somente a nível mental, estão só preocupados com os seus direitos, etc. Mas não têm um alimento espiritual para dar à humanidade. E esse... Ainda não têm. Portanto, ou seja, fazer o processo de individuação não é só nós encontrarmos os direitos e os deveres em termos ideológicos. É
encontrar um ponto de equilíbrio espiritual em que podemos partilhar com toda a humanidade, e então é resolver essa lua, e Câncer é eu dar a toda a humanidade. Exatamente. O processo é este. Eu aproveito para fazer aqui uma pergunta do Lourenço Rosa. Quando estávamos a falar do T-Square a sair, creio que nessa altura estávamos a falar da saída por Caranguejo, que é, se cada um de nós assumir e respeitar a sua verdade e a dos outros, em consequência, poderemos viver numa sociedade que lidará melhor com a crise interna e externa, tornando-se mais fácil de viver? Pergunta o Sr. Lourenço Rosa. Eu penso que Mais fácil, cada um de né? nós conseguirá viver melhor, sim. Agora, se a sociedade como um todo, é que há tanta coisa em jogo, isto é uma convulsão muito grande. Por isso é que, aquela ideia da onda que vem e que é avassaladora, e que se eu mergulhar e furar a onda, eu mergulho dentro de mim. Não é pôr a cabeça dentro da areia, não. É começar por me questionar em mim, e se eu mudar o meu interior, o exterior muda. Agora, eu não sei se percebi bem a pergunta, mas eu penso que se cada um conseguir fazer isso, de certeza que vai viver melhor. E se cada pessoa viver melhor, a crise também se vive melhor. Mas eu penso que a tónica está sempre em cada um fazer o seu processo, em cada um, e honrar o processo dos outros. Apesar de achar que este está muito atrás, como é que este ainda não viu, não chegou lá. Honrar o processo, o meu processo interior, honrar o processo de cada um dos outros e honrar o processo da Terra e da nossa civilização. E dar-lhe tempo para que as coisas encaixem. Isto vai ser rápido, mas vai ser rápido ao nível da Terra. Eu acho que espero que quando Plutão entrar em Aquário, daqui a uns 4, 5 anos, as coisas estejam e existir aquela configuração mágica no céu, eu espero que as coisas já estejam melhores. Agora, é muito difícil olhar para amanhã ou pensar em hoje e pensar que já devia ter sido e que já devia haver uma massa crítica. Não faz sentido. O sentido é honrar o nosso processo, honrar o processo de cada um dos nossos irmãos, todos aqueles que estão num processo que começou por ser um processo de sobrevivência e que aos poucos todos nós queremos transformar num processo de vida. Agora, eu não consigo, apesar de gostar muito da astrologia mundial, eu olho mais para este mapa sob o ponto de vista individual. E há uma coisa curiosa, vocês não sei se já repararam, mas a Lua está conjunta à Quirón, é uma conjunção larga, mas eu ainda a considero. 10 graus ainda é. E aqui, esta Lua conjunta à Quirón, para mim, diz-me que a cura é uma cura interior e é uma cura individual. Porque estão ambos na casa 12, estão conjuntos quase ao ascendente, mas ainda estão na casa 12. Então eu nem vejo aqui a ferida, eu vejo a cura. E a cura é uma cura que vem através do nosso sentir e é uma cura que se vai fazer no nosso interior, no nosso templo interior. E cada um trata de se curar a si. E se cada um tratar de se curar a si, eu penso que a sociedade vai... Achas que é então um convite para acolhermos a nossa ferida e dessa forma iniciarmos uma cura? Sim, eu acho que tem que ser. Exato. Uma cura que está ligada com a individuação, uma vez que estamos a tratar de carneiro, não é? Quirón em carneiro, Lua em carneiro. Exatamente, um processo de individuação que... da pessoa se conhecer a si própria,
da pessoa saber quem é. Não é? Sim, A mas Maria temos de ter Estolagem fez cuidado, não é? aqui uma ótima observação. São as dores que nos permitem ligar à nossa alma. É verdade. É precisamente isso. Ligar Verdade. à alma é como se fosse um parto. Pronto, É. eu nunca tive filhos, sou homem nesta vida, mas quem teve, ou seja, Já foram é um projetos, processo. Pedro. Foram projetos Pedro, há com aqui este uma coisa programa. que eu gostava de chamar a atenção, é que o nosso amigo Mercúrio, além de estar em quadratura a Plutão, está em trígono a Júpiter. Boa. Que também, esse trígono também estava no mapa da lua cheia. Então, diz-nos lá, Vera. E estes dois senhores estão na casa 11, que é a casa grupal. Portanto, aqui também, não só a partilha com todos, mas a partilha com o grupo. E haver o grupo, que é o grupo, não é um grupo qualquer, é o grupo de identificação. É o grupo que vem de Leão, em que a pessoa se encontra, é o grupo que nos ajuda a sermos cada vez nós mais nós. E este trígono aqui fala exatamente de um apelo, de uma... Achas que é o grupo onde nós encontramos a verdade? Achas que é o grupo onde nós temos a oportunidade de nos sintonizarmos com uma verdade maior Também, de nós mesmos? também. Muito. Porque reparem que esta tensão que existe aqui entre a Lua e Mercúrio é harmonizada por Júpiter. Portanto, como é que nós podemos sair também desta tensão de uma alma desalmada e de uma manipulação emocional e a nível de conhecimento e a nível de informação, através das leis, das leis universais, da verdade, do cosmos. E há uma coisa muito curiosa que eu não chamei a atenção no mapa da lua cheia, é que o Sol e a Lua estavam no grau 28. Estavam a fazer uma quadratura quase exata ao centro galáctico, que está a 27 de Sagitário. É contigo, Pedro, exatamente. Então, o que é que isso quer dizer? Significa também que é a altura de nós começarmos novamente a sintonizarmos com o cosmos. E isso acontece no mapa da lua cheia. Interessante. Porque é do centro galáctico que vem a frequência vibratória. É dali que nós recebemos a energia do cosmos, as leis e a verdade do universo. Razão. E aquela oposição da lua cheia estava ligada ao centro galáctico. E sempre que um acontecimento importante toca, um acontecimento importante pode ser o nosso Pedro Gomes, que tem o Sol ali, não é? Que eu já lhe pesquei o olho. O Sol 41 de Sagitário. Mas tens razão, o centro galáctico 27.08. Exatamente. E está, e, portanto, esta lua cheia e este equinócio são uma mudança. Há uma mudança a nível social que eu acredito que vai começar cada vez mais a ser turbulenta. Há uma mudança, ou uma mudança não, mas é uma confirmação a nível da Terra, com todos estes vulcões ativos neste momento, e a quadratura Saturno-Urano é uma das coisas porque Urano está em Touro, que é um signo de terra, da Terra, não é?
E eu tenho assistido impressionadíssima a tudo. Impressionadíssima porque é a vida das pessoas, é tudo aquilo que aquelas pessoas tinham construído, não é? E é aquela torrente de lava que come tudo, que vai tudo. Mas a terra também se está a manifestar. E sempre que há um equinócio, um solstício, a energia da Terra muda. Algo muito plutónico. É um diapasão. É um diapasão que afina a frequência. E a frequência é uma frequência que nos chama para o alto, mas não são tempos fáceis, porque o Plutão é o planeta mais alto. Pois, então quer dizer que... Capricórnio aqui também tem a ver com prepotência, tem a ver com abuso de poder. Quer dizer que vamos levar com isso 3 meses, é? Este mapa vai até ao solstício de inverno. O Pedro Nunes teve aqui uma pergunta. Diz. De que maneira o início da retrogradação de Mercúrio vai influenciar este processo? Boa neste momento já temos 6 e no dia 27 temos 7. 7 retrógrados? Como é que queres-nos falar sobre isso? Olha, Vera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro que há 2 que em outubro já vão virar diretos, que é o Saturno e o Júpiter. Não. Ou sim. Não? Sim. Saturno a 11 de outubro, Júpiter a 17. Agora, o nosso amigo Mercúrio vai virar retrógrado, sim. E as retrogradações de Mercúrio este ano são em signos de ar. Portanto, e sempre que Mercúrio está retrógrado, a energia vira-se para dentro. Aliás, não é por acaso, com tantos planetas retrógrados, que eu, pelo menos, e vocês os dois também têm confirmado isso, a importância de nós nos virarmos para dentro, a importância de nós nos trabalharmos dentro, porque toda a energia retrógrada nos convida a uma interiorização, a um trabalho dentro. E Mercúrio retrógrado em ar é uma revisão da comunicação. Até que ponto é que a comunicação vai ser eficaz? Ou dito de outra maneira, até que ponto é que eu devo pensar 2 vezes antes de falar o que quer que seja? E isto vai muito ao encontro desta impulsividade, este Mercúrio capta aqui esta impulsividade, capta aqui esta agressividade toda e dizem as regras do Mercúrio retrógrado que muitas vezes eu não digo o que quero, não é? Como é que é? I don't say what I mean and I don't mean what I say. Portanto, eu nunca digo o que quero dizer e aquilo que eu gostaria nunca consigo dizer bem, não é? E, portanto, nesta conjuntura de impulsividade e até de agressividade, porque este Mercúrio aqui, se quiser captar esta energia, é uma energia de poder, é uma palavra com poder, mas é um poder destrutivo quase, é um poder controlador. E então quando o Mercúrio vira retrógrado, por um lado é como se este poder diminuísse e por outro lado o conselho é mesmo pensar 2 vezes antes de falar ou antes de escutar. Será que aquilo que eu escutei é exatamente aquilo que o outro quer dizer? Sei lá, porque eu estou a falar muito do outro porque o Mercúrio vai estar retrógrado em Balança. E Balança é a relação, é comunicação. A comunicação. 2. É uma ponte entre as corretas. A Vênus está em Escorpião. Se a Vênus está em Escorpião, Urano é uma comunicação à partida tensa, é uma partida
debaixo de tensão, ou seja, enquanto não se resolver a oposição Vênus a Urano, esta comunicação não é linear, não é correta, não... Esta comunicação, lá está, esta tensão... A oposição entre Urano e Escorpião. Urano em Touro e a Vênus em Escorpião, como é que se resolve isso? Os dois, em quadratura a Saturno, resolve-se por aqui, pelo quarto braço da cruz, não é? Mas esta quadratura é mais difícil, porque é em signos fixos, portanto, antes quebrar que torcer, são os signos mais teimosos que há. Quer dizer que só quando as pessoas se cansarem de ouvir a televisão 24 horas por dia com a permanente lavagem ao cérebro, isto é não para sei o todo? se isto aqui tem a ver com a televisão, Pedro. Vênus são os valores. Se nós estivéssemos a falar de Mercúrio, agora aqui, eu penso que aqui é mais... Eu acho que tem a ver com valores. São processos ocultos aqui, porque está em Escorpião e é algo que não será explícito. Tem a ver com valores. Portanto, a comunicação, ou seja, nós temos que livrar do desejo. Defender até ao fim. Mas olhem... qualquer pessoa, é estudado. Temos que nos livrar do desejo de querer manipular os outros e temos que abrir o coração para conhecer os valores que encontramos dentro de nós no contacto com a nossa alma. E essa oposição de Urano à Vênus. Ora bem. Vênus também pode representar a parte financeira. Vênus em Escorpião representa muito estes interesses financeiros que se apoiam numa estrutura rígida social do Saturno, não é? E felizmente nós temos Urano aqui do outro lado para contrabalançar, não é? Rompe com tudo o que é sistema financeiro arcaico, não é? E repara que temos no meio céu, pelo menos para nós, Portugal e alguns países da Europa, o Plutão e Saturno e Júpiter, assim, o Plutão no meio do céu ou na casa 10, portanto na esfera pública, algo irá ser revelado do que tem estado oculto. Sim. Não é? Porque quando um planeta num mapa fica na casa 10 ou no alto do céu, no meio do céu, não é? É algo que será revelado, algo que será... É algo que vai aparecer na esfera. Que vai aparecer. Há uma pergunta interessante. Vai ser público, vai ser visível. Eu tenho uma pergunta a fazer-te com isso, mas primeiro, a pergunta é uma pergunta importante. Se o Pedro não nos der licença, então a pergunta é, temos 6 graus que o Plutão vai passar para Aquário. E nós sabemos que há muitos poderes ocultos, como nós já vimos, secretivos, subversivos, que há muitos anos, para não dizer há séculos, manipulam a humanidade. Com esses 6 graus, eles vão ficar todos visíveis. Sabemos que nós. E é a história da crise. Quando tu estás no meio de uma crise, sabes lá onde é que vais parar. Não sabes onde é que já não estás. Agora, o que é que tu vais ser no futuro? Eu gostava de acreditar que sim. E se nem tudo for exposto, eu acredito que muito vai ser exposto. Agora, será que nestes últimos 6 graus se consegue fazer um trabalho? Repara que há um trabalho que tem vindo a ser feito e muito bem feito. Assim que Plutão entrou em Capricórnio, foi aquela grande crise do Lehman Brothers que faliu, foi logo um esticão no sistema financeiro que mexeu com imensas estruturas, e isto em 2008, não é? Já não havia empregos fixos. Já não havia um emprego certo. É mesmo, já não havia. E repara que tudo isto, eu tomei aqui uma nota, tudo isto não é só o Plutão em Capricórnio, tudo isto é uma orquestra que joga. E esta quadratura que nós estamos a assistir neste momento, que é uma quadratura em quarto minguante, porque o Saturno está a aproximar-se do Urano, começou com uma conjunção.
e uma conjunção que aconteceu em 1988. Uau! Que foi a Logo queda... aí, e o André Barbeau chama a este ciclo de Saturno-Urano o ciclo da globalização. E logo a seguir a esta conjunção Saturno-Urano, em 1988, cai o Muro de Berlim, desmantela-se a União Soviética, só para falar de algumas coisas. E Saturno e Urano, quando se juntam, é uma energia muito poderosa, porque é a energia do velho com o novo, é o máximo de realização na Terra, que é Saturno, com o apelo de transcendência que traz Urano. E, portanto, esta conjunção abana logo o mundo. E a primeira quadratura desta conjunção é muito curioso, porque dá-se no ano 2000, na altura em que o Júpiter e o Saturno fizeram a última conjunção em signos de terra, fizeram essa conjunção em Touro, e nessa altura, curiosamente, quem estava em Touro era o Saturno e quem estava em Aquário era o Urano. Ou seja, eles desta quadratura para a anterior, eles trocaram de lugar. E essa quadratura já foi também muito, muito importante, mas nessa altura Saturno estava no signo do status quo, que era Touro, e Urano estava no signo dele, a pedir liberdade, a pedir novas coisas. Ou seja, primeiro Urano tem que ir à frente, revolucionar, para depois o Saturno poder trazer novas estruturas. Saturno agora consolida, é verdade. E depois há uma oposição, essa oposição é exatamente, adivinha quando? Entre 2008 e 2010. Exatamente é como se este ciclo tivesse preparado a entrada de Plutão em Capricórnio. Depois, o meio do ciclo é exatamente quando Plutão entra em Capricórnio. Olha, e neste momento há uma quadratura em quarto minguante, e é uma quadratura, o Rodiar diz que esta quadratura em quarto minguante é sempre uma crise de consciência. Deixa-me só interromper-te, porque no seguimento do que disseste, Vera, que é extraordinário, quer dizer, para quem já estuda astrologia e ensina astrologia, já, mesmo assim ainda tem a sua espetacularidade, não é? Mas quando o Plutão estava nos 0 graus de Capricórnio, tu falaste de que o Saturno e Urano andavam a fazer um trabalhinho ao nível de Aquário e Touro, não é? Portanto, a preparar a matéria e a energia de Aquário. A cabeça do dragão, o Quirón e Neptuno, estavam precisamente em Aquário, já a pedir essa reforma, essa diluição, esse trabalho na energia de Aquário. O que disseste foi... É isso que é arrepiante, porque isto é uma orquestra, e quando nós sintonizamos só num instrumento, por exemplo, Plutão, nós conseguimos escutar muito bem essa melodia, mas não conseguimos escutar a reverberação e o preenchimento de música e de som que uma orquestra dá. Então, tudo isto está a trabalhar há muito tempo uma grande mudança, e essa mudança vai acontecendo, e tudo isto está a preparar as massas. Em 2016 houve aqui o Saturno estava em Sagitário, fez uma quadratura a Neptuno, que estava já em Peixes, e foi uma altura de grandes... não sei se foi 2016, foi 2015, mas coincidiu com todos aqueles ataques terroristas, portanto, com levar o dogmatismo e o fanatismo ao limite. E Saturno em Sagitário pode ser muito perigoso, pode ser dogmático, pode ser fanático, pode querer levar as estruturas da sociedade em nome de uma fé
a fazer Foi, aqui, não é? foi aquele ataque ao... Tudo isto nos tem preparado, mesmo sem nós darmos conta, para aquilo que nós estamos a viver agora. E por isso é que o mais importante, nós podemos olhar para trás e ver a cena, mas o mais importante é nós irmos dizendo sim a tudo como é. Sim. Sim. Ok. Bem, obrigado. E estar atentos ao ritmo do tempo, ao ritmo foi uma da vida. ótima apresentação. Tenho aqui duas perguntas. Isso. Do Pedro Nunes e da Cláudia. Uma é, do Pedro Nunes, virá uma nova vaga de quebra dos sistemas financeiros, bolha do imobiliário? E a Cláudia diz, estão as duas ligadas, duas grandes empresas chinesas faliram e estão a abanar a bolsa. Acredito que seja o princípio de grandes mudanças no panorama económico e também nas cadeias de suprimento. Eu acredito que sim. E por aquilo que eu tinha dito, o Urano não vem só espiritualizar a matéria em Touro, Urano vem trabalhar tudo o que é posses. E a energia de Touro é uma energia de posse. O problema não é possuir, o problema é ser possuído por aquilo que se possui. E Urano está a pôr o dedo na ferida a esse nível. E a quebra dos mercados financeiros pode muito bem ter a ver com Urano. E Vênus, como eu vos disse, também pode representar finanças, pode representar dinheiro, não é? Pode então esta quadratura, esta oposição, que ainda por cima estão em quadratura a Saturno, pode muito bem representar quebras no mercado de valores, sim. Pode sim, pode. Ainda por cima, em Escorpião, portanto, há aqui uma fluidez e uma... Não é fluidez que eu quero dizer, é uma... quando elas não vêm, quando as palavras não vêm, pronto, não interessa. É qualquer coisa que é efêmero, qualquer coisa que não se consegue agarrar no mercado de valores tal como está agora. Volátil? Sim. Hã? Volátil? Volátil, muito obrigada. Era a mesma palavra que eu andava à procura. É volátil. As coisas estão voláteis neste momento. Olha, não sei quem disse volátil, mas disse bem. Foi o Pedro Nunes, não foi? Então, aqui o Miguel Caimano, que é meu aluno do Porto, ele perguntou, será uma crise, por exemplo, da criptomoeda relacionada ao aparecimento de criptomoedas? Eventualmente. Provavelmente isso até poderá estar rapidamente ficar obsoleto, de tal forma que as coisas são rápidas. Até porque nós tivemos uma conversa com a Rosita Iguana, lembras-te, Pedro, em que ela diz que aquilo é preciso muita capacidade de processamento e já não está a ser económico a capacidade de construir computadores com tamanha capacidade de processamento para processar o algoritmo de desenvolvimento das criptomoedas, uma vez que cada vez mais pessoas estão a aderir. É verdade, eu assisti a essa conversa, é verdade. Portanto, a pergunta que eu faço é, aqui o Pedro Nunes está novamente a dizer que as criptomoedas sofreram quedas significativas nas últimas semanas. Então, mas Urano em Touro, eu vou agora ser um bocado elementar, mas propõe vários tipos de mudanças. Portanto, a libertação financeira, a libertação do contacto com a natureza. Ou seja, há cada vez mais pessoas a verem que estar na cidade pode ser um perigo. Pode haver quedas de suprimentos e a pessoa pode ficar isolada, não é? Portanto, muitas pessoas estão a comprar casas no campo. E está a ser uma busca. Eu não sei se é só por ser um perigo a cidade, mas que a vida é muito mais saudável quando nós conseguimos respirar. Contacto com a natureza, exatamente. Pronto. Mas é um apelo cada vez maior de ligação. Mas o trabalho já não é tudo, não é? Como era quando foi o êxodo rural, antigamente, não é? Antigamente não é assim tão antigo. Urano em Touro também está a propor a liberdade financeira. Como é que, ou seja, e uma das formas destes Plutão
nos manipular, ou seja, eu tenho que ter um emprego, porque tenho que ganhar dinheiro, porque tenho que manter as minhas contas, tenho os meus filhos, então isto é uma forma muito subliminar de nos manipular, sempre. Porque manipulam-me no trabalho, manipulam-me na escola, eu tenho que fazer aquilo e sou manipulado de uma ponta à outra e não sou livre. Ora, Urano está-nos a propor a liberdade de todo esse esquema de coisas, a quadratura com o Saturno. Então, como é que pode ser essa liberdade, Vera? Urano é mais potente que Saturno. Portanto, no final, a tensão entre Urano, entre o Cronos e o Saturno castrou, não foi? Diz a mitologia que o Saturno castrou o Urano e que há várias lendas, mas do falo. Mas eu gosto de pensar que o arquétipo de Urano, eu acho que Urano, a Urano foi dado o nome de Urano exatamente porque Urano vem a seguir a Saturno e Urano na mitologia era o pai de Saturno. Mas para mim o arquétipo de Urano é o arquétipo de Prometeu, que é aquele que rouba o fogo aos deuses para o trazer aos humanos. E Urano para mim é isso. É nós entrarmos em contacto com a nossa centelha divina. Eu não vejo, eu não gosto, não consigo enquadrar em Urano o mito do Urano. Eu olho para o Urano. E tu és aquariana, portanto. O mito, sim. A Maria Flávia dizia sempre que Urano é o primeiro plano da alma, que é Sagitário. Mas a pergunta que eu faço é, como é que nós nos conseguimos libertar? E acho que todos, é uma pergunta aqui, não sei, perdoem, eu sou um bocado plutónica às vezes. Como é que nós nos libertamos desta também ditadura de controle financeiro? Cada um tem que se libertar. Não há solução, não há uma solução. Cada um, e repara, exatamente aquilo que tu disseste, quantas pessoas é que já estão a sair da cidade e a ir para o campo? E se tu me perguntares quantas pessoas é que eu acolho nas consultas e que dizem eu não quero mais, eu despedi-me e eu agora vou criar, vou trabalhar naquilo que me fala ao coração, daquilo que me fala à alma. Há muita gente a tentar fazer isso. E a minha solidariedade para com as pessoas que, ao longo desta pandemia toda e destes confinamentos, tudo, perderam o emprego, é total. E o meu respeito é profundo, mas com o tempo nós havemos de perceber que intenção foi essa do universo, porque há sempre, nada é por acaso. Eu vejo estes tempos como um tempo de resgate. Nós começamos, de muitos percursos que começaram desfocados da realidade interior e que esta crise propõe um resgate a uma origem interna. E as pessoas têm sido forçadas, na sua maioria, a fazer esse resgate. Não diria forçadas, convidadas. Não, muitas delas eu acho que são forçadas, Pedro, porque é como o Rolsonado dizia, meu filho, quer queiras, vai ser bombeiro voluntário, e no fundo é um pouco isto, quer dizer, as pessoas às vezes têm mesmo que ser forçadas. O forçado tem a ver com a crise, tem a ver com a dor, tem a ver com a dificuldade, porque se as pessoas não forem forçadas, as pessoas adiam. É, o forçado na medida em que, quando há uma dose de desconforto que se intensifica intensamente à medida que esta crise vai avançando e depois passa de uma área e depois já são duas e depois já são 3 áreas de vida a serem em crise, não é? Começa, portanto, a oscilação dos mercados, depois começamos a ver que nada é certo, despedem-se pessoas, portanto, e depois já vemos que no campo da saúde as coisas já ainda começam a ser cada vez mais incertas. Temos aqui 4 perguntas. Vários. É este senhor aqui no meio do céu. Exato, é isso.
E Temos nos aqui 4 próximos, perguntas. nos próximos Porta 3 direita. meses, muitos eventos poderão espelhar, ao nível da esfera pública, poderão espelhar o que se tem passado no interior Agora, de nós mesmos. agora nada está separado. Isto é tudo um todo, que vai evoluindo. Evolui em espiral, evolui para cima. Quer nós queiramos, quer não. Ok, então agora E temos é aqui uma orquestra. Pronto. E os trânsitos dos lentos e os ciclos dos lentos mostram-nos essa orquestra. Para o ano vai haver outra conjunção, outro ciclo que vai começar, que é Júpiter e Neptuno, que são os 2 regentes de peixes, que vão fazer uma conjunção que já não era feita no signo de peixe, eles encontram-se de 13 em 13 anos, acho eu. Mas no signo de peixe não se encontram há mais de 160 ou 170 anos. Isso tem uma pergunta, mas eu não queria avançar, porque temos aqui 4 questões. O bate-papo está on fire. Espera. Então, o Pedro Nunes tem-nos dito, está ali, eu estou a ver. Não matemático, não é matemático. Não é matemática. Eu já dei aulas no Pedro Nunes. É o Pedro Nunes. As criptomoedas sofreram quedas significativas nas últimas semanas. A Cristina Godinha também faz outra pergunta. Fará sentido que cada vez mais se unam as pessoas como tribos, famílias que falam a mesma linguagem e criem uma economia sagrada circular com trocas entre si? Dar e receber no grupo circular de autogestão, por exemplo? Olha, uma pergunta muito interessante. Cristina, 100% de acordo. Eu acho que essa é uma das saídas. Essa é uma das formas que tudo aponta da energia da aquariana, a energia grupal, a energia da irmandade. Sim. Eu tinha pensado nisto. Ela teve uma ótima ideia. Muito boa, Cristina. Fica aqui a sugestão, Cristina, uma ótima ideia. Uma comunidade aquariana, olha, não sei se a Cristina é aquário ou não, mas cada vez mais as pessoas se unem por afinidades, em grupos. Exatamente. A questão é que devem fazê-lo cada vez já. mais o grupo, a tribo, é importante. Espera, temos aqui mais perguntas. Maria Estalagem, como interpreta o papel de Quirón nesta transição planetária, considerando que no céu circula entre Saturno e Urano? Cristina, Maria Estalagem. O Quirón, ouvi no outro dia que sempre que o Quirón está em Carneiro há uma guerra. Embora nem todas as guerras comecem com o Quirón em Carneiro. E eu concordo, e eu acho que é muito verdade. Na lua cheia, o Quirón estava oposto a Urano, a Marte. Quirón em Carneiro, oposto a Marte em Balança. Quirón é um arquétipo poderosíssimo que ainda não está bem estudado. E Quirón, exatamente como diz Maria, faz a ponte entre Saturno e Urano. E Quirón é uma ferida, no mito, é uma ferida incurável. E é incurável no sentido em que não há um tratamento, não há uma cura como nós consideramos que haja uma cura física, não é? Mesmo quando há uma cura física, se calhar há uma cicatriz ou qualquer coisa. E Quirón, exatamente... A cura vem com a morte. O Quirón abdicou da sua imortalidade para ficar livre da sua dor, e ao abdicar da sua imortalidade ficou imortal na constelação do Centauro. Não é? E Quirón, nesta altura, Quirón está muito próximo de Urano na sua órbita. E Quirón oscila entre Urano e Saturno. Então há alturas em que a função de Quirón é muito uma função semelhante à do Urano, uma função de acordar memórias, de acordar qualquer coisa, e uma função também de qualquer coisa de súbito, qualquer coisa que aparece repentinamente, traumática. A dor de Quirón, quando está perto de Urano, é uma dor de trauma, é uma dor que vem de repente. E neste momento nós vivemos Quirón assim, ou seja, Quirón está
a ferida vem muito pela libertação, pela entrega a qualquer coisa transcendente. Porque Quiron está neste momento próximo de Urano. Quiron já quase que tocou a órbita de Urano e neste momento vai gradualmente aproximar-se da órbita de Saturno. E quando ele se aproxima da órbita de Saturno, é a altura em que nós vamos estruturar a ferida. Quando Quiron está próximo de Saturno, e Quiron está próximo de Saturno, quando Quiron está em Virgem, ou quando está em Leão, e quando está em Balança, é as alturas em que Quiron está mais próximo de Saturno. Aí a ferida é uma ferida de rigidez, de impotência, de bloqueio, que tem a ver com a energia de Saturno. E o trabalho é um trabalho muito de estruturação, de responsabilização pessoal. O efeito de Quiron, neste momento Quiron está a despertar consciências, porque um Quiron em Carneiro é um signo de individualidade, não é? É um signo de identidade pessoal, portanto Quiron neste momento está a despertar consciências. Não sei responder melhor. Senão tinha que falar muito. Está ótimo. Olha, mais uma observação. Estão muitas observações. O Pedro Nunes disse, e com razão, ele não é matemático, mas acho que vai dar um grande astrólogo, ou pelo menos está a ir bem. O que é que ele disse? E reparou bem, disse aqui, sobre Quiron em Marte, recordam os recentes tumultos no Afeganistão, país ferido há décadas, numa zona do globo ferida pela guerra há décadas. É verdade. Não é? Faz pleno sentido. Eles estão quase opostos. Marte está quase oposto a Quiron. Portanto, é de talvez... Quando foi o Afeganistão, Marte não estava ainda em balança, portanto não havia mas eventualmente havia um quincôncio, não sei, ou uma quadratura, não sei. Interessante. Mas, portanto, neste momento, qual é... Marte, é verdade, Quiron e Marte estão quase opostos. Não, na Lua cheia, qual é a proposta? Este está a 11, este está a 5, portanto há aqui uma oposição. Qual é a proposta? Que neste mapa do equinócio já está aqui. Qual é a proposta de quê? Desta oposição de Quiron em Carneiro, regido pelo Marte em Balança. Portanto, há uma recepção mútua na oposição. Não vejo aqui uma proposta, vejo aqui uma tensão. Que tem uma proposta de resolução. Eu diria que... Ou seja... Ou é Vênus, que é o regente de Marte, é quem rege o signo onde está Marte, ou é o Sol, porque o Sol está exaltado em Carneiro. E, portanto, é a consciência. Portanto, é preciso agir em fraternidade, não é? É. Ou seja, em vez do Marte ser utilizado para questões pessoais, porque até a Vênus está em Escorpião, Bélico e eu tenho que agir só curo esta ferida quando eu agir fraternalmente. Com o espírito de Aquário. Trabalhar em mim própria, sim, sim. E preparem-se, porque quando o Plutão entrar em Aquário, a cabeça do dragão estará em Carneiro. Portanto... Verdade. Então, não sei. Vera, não racha. Disseste coisas super interessantes, olha, realmente espetaculares. As perguntas certas. Não sei, queres acrescentar mais alguma coisa a este mapa? Ou outras coisas. Eu não sei se disse tudo aquilo que eu imaginei que podia ser dito, mas eu acho que neste momento qualquer coisa que se acrescente parece que diminui tudo aquilo que já se passou aqui, que foi tão intenso e tão verdadeiro. Acho que como mensagem eu gostava que ficássemos com esta ideia que a lei da vida é a lei do amor e tudo o que se faz com amor e por amor está certo e leva à unidade. Eu acho que estava assim, o Sol está em balança e portanto
E o A laser Mercúrio fica elétrica. também, o que ajuda à beleza das palavras que preferiste, muito bem. Olha, adorei, Vera, muito obrigado por teres Convenceste-me estado. a ir para as tuas aulas novamente, Vera. Meu querido Com Pedro. aquela quadratura e aquela análise foram espetaculares. Obrigada, Pedro. Estás a dar aulas novamente? Estou. Iniciei há 2 semanas. Como é que nós podemos ter acesso às tuas Quem aulas? quiser ter aulas Olha, contigo, o mais acessível é ou através do Facebook e encontram lá, podem entrar ou pelo Instagram também, ou através do site, e o site tem o meu nome, veracravarreis.com, e tem lá as informações todas e são bem-vindos. Todos os que quiserem vir ainda são a tempo. As Nós pessoas acabámos de começar. Há muita gente que eu agora, pronto, para não te interromper, mas toda a gente está aqui, olha. muito bom feedback. Eu postei agora Muito o obrigado. Facebook. Para, a Maria Estalagem, grata pela partilha. Ana Mel, muito obrigado pela apresentação e análise. Boa noite a Agora vou todos. olhar para vocês. Muito obrigado pela partilha generosa. Maria Beatriz Pagana Dantas. Abraços fraternos. A Bia está a ouvir-nos do Brasil. Bia. Ana Paula Souza, adorei. Maria Beatriz, boa noite a todos. Foi extraordinário. Ana Paula Souza, Cláudia Carmelo, obrigado, Vera. Muito esclarecedor, obrigado a todos. Aldina Braz, amei. Diogo Teixeira pôs aqui o teu Facebook. E Cristina Godinho, gratidão pelo excelente momento que passámos juntos. Como diz a Vera, muito bem. A lei da vida é a lei do amor, adorei. Grata a todos pela excelente partilha. Vera, obrigada a todos. Gratidão. E obrigada a vocês pelo excelente trabalho. Marcos, muito grata pela partilha. Selma, fantástico, obrigado. Sónia, muito grata. Estás assim uma posição com as mãos. Obrigado. Maria José Rosa, obrigada, adorei. E pronto. Olha, 10 novas mensagens. Vibe amorosa, ótima para terminarmos este evento. A Cristina fez aqui. E pronto, a Luísa, grata por esta partilha, feita através desta ferramenta divina que é a astrologia. Cátia Pereira, gratidão. E, olha, não cessam a gratidão. Muito grato, Miguel. Olha, gratidão imensa minha também, por podermos partilhar este momento, todos juntos. Porque pronto, sozinhos vamos mais longe, não, sozinhos vamos mais depressa, mas em grupo vamos mais longe. E é isso que é? Vamos com o coração cheio. Maria Estalagem, carvão e diamante, ambos com matéria-prima. Lourenço Rosa. Quando um de nós assumir e respeitar a sua verdade e dos outros, em consequência, poderemos viver numa sociedade, liderar melhor com a crise interna e externa, tornando-se mais fácil de viver. É que são tantas mensagens que eu já não consigo acompanhar. De qualquer das formas, as pessoas vão receber um link para acederem à gravação e nesse link vão ter a possibilidade de fazer o download, creio, de 3 fecheiros, se não estou em erro, que é o vídeo, o áudio e o texto. Ou não? Ou então, não, espera, basta ir ao meu Facebook, calma, basta ir ao meu Facebook, o mural do meu Facebook, está lá a gravação toda. Isso também, mas o que eu estava a dizer é que também poderemos ler os comentários no fecheiro de texto. Sim, exatamente. Que quem se inscreveu por e-mail poderá ter acesso depois. Ok. Pedro Nunes está a agradecer a todos, obrigado, Pedro. Já dei aulas na escola. Foi muito bom. Obrigado, Vera, sinceramente, destes um Obrigada, Pedro. Obrigada, Diogo. Obrigada, Luís. O Luís será sempre bem-vindo aqui. Mas é importantíssimo. O Luís está-nos aqui sempre, é a nossa grande mente aquariana. Ele é aquário, com ascendente. Foi ele que fez. Não, ele é câncer com ascendente aquário. É a nossa grande mente tecnológica, sempre pronta a ajudar. O próximo programa será na lua nova de Balança que calha. Queres continuar? Não sei se me querem, Pedro. Não sei se me querem. Se me quiserem, eu estou lá. Bia, um beijinho muito grande. Estou a olhar para si. Queres ser tu a nossa vamos a isso. Vamos então, a isso. Vera, ficaste convidada para a Lua Nova de Carneiro, mais uma série de programas, na série de programas a astrologia esotérica, uma linguagem simbólica ao serviço da humanidade. Uma linguagem nossa convidada vai ser a Vera. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Houve aqui contribuições muito positivas
Sim. de pessoas que já se foram embora, mas eu vou gravar isto porque a questão da partilha em comunidade é perfeitamente aquariana, não tinha pensado nisso. É uma resposta a esta crise. Porque nós temos uma economia de, olha, eu tenho milhões, o problema... Eu dou aulas no ensino secundário, os próprios alunos defendem isto. Ganham milhões, pá, que eu ganhei, os outros estão a morrer à fome, o problema é deles. Os próprios alunos defendem isto, o que é incrível. Não há... Mas é muito bonito ver todos a participarem e a deixar a sua vibração de amor e manifestarem-se, estarem presentes connosco e fazerem parte desta família. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Bem-ajam, boa noite. Boa noite. Muito boa noite. E bom equinócio. E bom equinócio. Já está a ser, olha, já está a ser. Bom Já está a ser. Maria de Lourdes foi aluna, é professora de Educação Física, ou era, não sei se ainda é, e era aluna de sexto plano. Estou reformada. Muito bom. É um estado também muito bom. Mas estamos todos a reformar-nos. Não sei se já deu para perceber. O que eu ia propor, ficaram aqui sugestões muito interessantes. Eu vou coligir eu e o Diogo vamos coligir isto e vamos publicar, não sei, numa coisa que seja acessível para todos, para ver se com o Plutão a entrar em Aquário, algumas ideias aqui vão ter que ser postas mesmo em prática. Claro que sim. A questão da economia de gestão ou economia de grupo. Portanto, eu vou publicar, eu vou pôr no Facebook, ou não sei, que seja acessível para todos. E, eventualmente, podemos até fazer uma partilha e tentar pôr em prática estas sugestões. O que é que me dizem? Ok, acho bem. Ok. Ou seja, todos vão ter acesso. A Cristina deu, e mais pessoas deram sugestões. Foram sugestões muito interessantes. Portanto, eu vou coligir. Portanto, isto está a ser tudo gravado. Há um fecheiro que o Diogo disse que é das intervenções. Portanto, as sugestões vão ser separadas e vamos tentar ter uma iniciativa, já é Urano em Touro, precisamente para aplicar estas sugestões económicas. Sabes uma coisa curiosa? Vou partilhar, espera, deixa-me só acabar. Vou partilhar no meu site, vou dar à Vera e quem quiser, não sei, vocês têm o meu correio eletrónico, têm o meu Facebook, eu vou enviar para aqueles que quiserem estas sugestões. Está bem, Pedro. Vou partilhar em grupo, ok? Diz Diogo, desculpa. E só para dizer que isto é espetacular como a astrologia funciona. Está Urano a cruzar, a ascender no horizonte, não é? E nós a terminarmos este evento. Portanto, é verdade, é isso mesmo. É mágico. Pronto. Bem-aja a todos. Muito obrigado. Bem-aja a todos. Uma participação aquariana. Bom equinócio, como dizia a Maria de Lourdes. Bom equinócio a todos. A Vera é a nossa convidada para a Lua Nova em Balança, mais uma série de programas. Apareçam todos. Assim, as vossas sugestões foram muito válidas e eu queria convidar todos para a continuação na Lua Nova de Carneiro. Para o próximo programa. Estão todos automaticamente Obrigado a todos pelas vossas sugestões. Vou partilhar por todos as sugestões que foram dadas, ok? Obrigado. Força. Boa, Pedro. Beijo. Deus a todos. Até uma próxima. Obrigado. Boa noite, obrigada. Beijinhos, querida Vera. Beijinhos a todos. Beijinhos. Obrigado, boa noite a todos. Beijinhos, Vera. Beijo. Boa noite. Ali adeus ao Pedro, a Maria Sanches. Pronto, e a todos. Helena, Bem gosto. Carla, foi ótimo, foi bonito. Ana Torres. Pronto. É assim. Fecha, Pedro, fecha. Bem, então vá, vou fechar. O Urano já passou, já foi. Temos que ir atrás. Então, com licença e uma boa noite e muito obrigado. Vou sair então. Deus a todos. Ai, Pedro. Pronto. Deus Vera, muito obrigado. Obrigada, Pedro. Deus a todos.